instância, que o valor seria bem mais barato. Esses precatórios, Ivan, elas foram... Ivan vai entrar agora comigo. Elas foram adquiridas na segunda gestão ou na primeira? Algum na primeira gestão, geralmente na primeira gestão. Pode falar, Ivan. Então, vice-prefeito, mas qual efetivamente prefeito não pagou na primeira instância? Quais os prefeitos? Exato. José Augusto da Silva Ramos e o próprio Felipe, né? Que não pagaram... Que acabou, no caso, respingando agora para o Mário Leal. Exatamente. O meu sucessor, que é o José Augusto, falou o seguinte: eu não vou pagar precatório, não foi eu que fiz. E os precatórios que eu paguei na minha primeira gestão? Não foi eu que fiz, nenhum. Nenhum. Quando você administra uma cidade, uma casa, uma empresa, se você tem contas, você tem que pagar, né? Você pega os ônus e bônus. É claro, é óbvio. Ônus e bônus. O Zé Augusto pegou muito bônus, porque a reforma tributária da Constituição deu para ele uma condição extraordinária. Só para ter uma ideia, Dantas, quando eu terminei o último ano de meu mandato, em 88, eu tive de orçamento 29 milhões de dólares. O meu sucessor foi para 75 milhões de dólares no primeiro ano. No segundo ano, para 100 milhões de dólares. Ele arrecadou em 4 anos 3 vezes mais do que eu arrecadei em 6 anos. 3 vezes mais ou mais ainda. Tá certo. Olha, o Gilson Menezes, nós entramos nessa discussão do precatório, nós começamos a lembrar, inclusive o internauta, que pode participar, pode perguntar, pode falar sobre as suas dados. Nós entramos na discussão também da questão de você se aliar, até que ponto isso é viável. O Gilson respondeu que não faria, talvez como o presidente Lula disse. Também disse dos precatórios, são assuntos que a gente vai interativando com o internauta que está em casa e com você que de repente quer saber mais, que é de Diadema e que é de qualquer lugar do Brasil. Estamos com o vice-prefeito da cidade de Diadema, que foi o primeiro prefeito do PT no Brasil. Eu vou entrar em outro assunto agora e eu vou chamar o Atevaldo para falar de alguns e-mails. Enquanto isso, o internauta continua. Atevaldo Leitão, tem e-mail na nossa caixa aí, né? Tem o Tiago, ele está mandando um e-mail perguntando o seguinte: sobre a apresentação de Daiane e Tatiana, por que tirar a cultura brasileira apresentada nas ruas? Sendo assim, dando brechas para práticas ilícitas. Eu não entendi bem, mas eu acho que ele está reivindicando o porquê proibiram das meninas cantarem na Praça de Diadema, né? Que aí é um tema que a gente vai abordar depois, que já foi abordado num programa anterior, né? Tá certo. Que aí eu acho que é oportuno falar isso pro Gilson Menezes, né? Tá certo, certíssimo, Atevaldo. Não vamos tocar nesse assunto, mas eu quero entrar em outro assunto aqui com o Gilson, que o nosso bate-papo, inclusive, está super rico hoje com a presença do Ivan Brasil, o Atevaldo Leitão. Gilson, na cidade de Diadema, nós que somos de lá, inclusive, e a gente faz questão, inclusive, para o internauta de todas as partes do Brasil e para as pessoas de Diadema, a gente faz questão de trazer o programa, trazer o que acontece no nosso município, na cidade de Diadema, através do Atevaldo Leitão, do Ivan Brasil, que está sempre junto, está sempre acompanhando os acontecimentos da cidade. E a gente traz muito aqui para o programa o que acontece na cidade de Diadema. E nós tivemos aqui, ao longo dos programas passados, algumas pessoas, alguns políticos também da cidade. Eu vou entrar num assunto que me chamou a atenção recentemente na cidade, inclusive foi uma dessas pessoas veio ao programa, que foi o vereador Célio Boi. Eu vou tocar nesse assunto porque é importante tocar, porque a gente quer saber da vossa pessoa como é que tudo aconteceu. Então é o seguinte, dentro do que nós tivemos ciência, você atuava em um partido e hoje você mudou de partido. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por que a mudança de partido, por que você acha que isso foi viável para a administração ou para você? Olha, o PSB é um partido que eu já atuei, e minha questão ideológica está muito mais próxima do PSB do que o PSC. Não tem nenhuma crítica a fazer do PSC, mas ideologicamente eu me sinto mais à vontade no PSB. Na verdade, o partido é formado de ideologias também, né, Ivan? Que se diga, e aí, às vezes as ideias batem, de repente essa seja uma das questões que o levou ao PSB. É o partido que hoje está o Gilson Menezes. Pode falar, Ivan. Exatamente. As ideologias dos partidos, eu acredito que pelo menos a maioria são boas. As intenções, enfim. O que muda normalmente é a direção de cada partido político.
existe também a conveniência de estar no partido A ou partido B. Tem aquele negócio também do candidato estar em um partido que ele não faz aquele número necessário para eleger um vereador, enfim. Então, tudo é muito relativo. Agora, o Gilson Menezes, eu que acompanho o trabalho dele desde 1982, na eleição, a partir dali, que eu cheguei em Diadema em 1977. E a partir de 82 que eu acompanhei o Gilson Menezes com o trabalho, realmente desenvolveu um trabalho muito bom a partir daí. Ele foi, inclusive, Dantas, deputado pelo PSB e também foi prefeito pelo PSB. Então, realmente o que ele está falando, eu concordo plenamente, que ele tem ele estaria melhor nesse partido. Apesar de nasceu no PT, passou pelo PSC, não sei qual mais, PMDB, enfim. Só que o PSB, eu acredito que ele se agradou mais. Bom, muito bem. Então, voltando, eu queria chamar o Ivan Brasil para falar exatamente sobre isso, já vou chamar o Atevaldo Leitão também. Gilson, aí entra outra questão. O vereador que veio ao nosso programa é do seu partido. E aí nós entramos na seguinte discussão. O seu partido, porque hoje a regra da democracia é a maioria. Nós vivemos num país onde há muitas alianças. E na sua cidade, na nossa cidade, em Diadema, o PSB, ele é partido de oposição ao governo da cidade. Como é que você vai levar essas ideias? Como é que você vai agir tendo o seu partido com as suas ideias de oposição ao governo que você atua? Na verdade é o seguinte, eu fiz parte da campanha do Mário Reale como vice, trabalhei para ganharmos as eleições e eu quero ajudar o Mário a abrir um espaço para o PSB, que o PSB faça parte do governo. Essa é a minha intenção e o pessoal do PSB também concorda com isso, desde que o Mário abra um espaço para o PSB atuar no governo. E aí já falei com o Mário, ele está para marcar uma reunião, só com essa questão do precatório, está deixando ele sem tempo. Nesse momento, inclusive, ele deve estar em Brasília, ele deve estar votando a PEC dos precatórios. Foi votada na primeira votação a semana passada, e essa semana deve votar na segunda votação, e ele está para lá. Mas ele me falou que vai conversar com o pessoal do PSB. E eu espero que haja realmente uma aliança dos dois partidos, que a nível nacional, o PSB é aliado ao PT. Então, mas aí a gente começa a criar algumas dúvidas, porque nós temos visto ao longo da cidade, das ideias que são lançadas do PSB, de esse longo tempo de PSB não acreditar em nenhum momento na administração do PT. Bom, é claro que dentro da ideia que você vem lançando de juntar o partido, a administração, dar espaço para o PSB, inclusive pôr as ideias na prática, dentro da política da cidade. Mas você acha que não vai criar um confronto, uma vez que o governo da cidade de Diadema, o PT, ele já é maioria dentro do seu legislativo lá, dentro do que se legisla lá. Já tem a maioria de vereadores na sua mão, dentro dos projetos. Então, eu queria que você me explicasse um pouco mais, porque os vereadores, ou pelo menos o vereador que veio aqui, ele não admitiu de forma nenhuma que vai concordar com a administração pública do Mário Reale, que é o atual prefeito. Mas aí como é que você vai fazer para tentar fazer esse acordo acontecer? Não depende de mim, depende do Mário Reale. Depende do PT e do Mário Reale. Mas eu vou fazer tudo para que haja uma aproximação do PSB com o PT. Se não acontecer isso, logicamente, o PSB vai continuar na oposição. Normalmente você não se opõe a isso. O que eu posso fazer? Se eu estou fazendo todo o esforço para que haja uma aproximação do PSB, quer dizer, o prefeito abrir um espaço para que o PSB possa atuar na administração. O que eu posso fazer? Aí o PSB vai ser a oposição. Ivan Brasil. Então, vice-prefeito Gilson Menezes, agora, na verdade, o senhor está assim numa zona de conforto, porque está na sustentação e está em um partido que o senhor acabou de colocar.